Se quisermos encontrar algo verdadeiramente incrível no nosso universo, não precisamos ir longe. A mente humana é algo verdadeiramente espetacular. Ela é capaz de pensamento crítico, linguagem, cálculos complexos, e até mesmo pensar e imaginar nosso lugar no universo. Quando nos perguntamos quem foram as mentes mais brilhantes que passaram pela Terra, logo nos vem à mente pessoas brilhantes como Einstein. Ele nos ensinou muitas coisas sobre as forças que mesmo dos bastidores governam nosso universo, coisas fundamentais como o tempo, espaço e matéria. Agora, em termos de descobertas práticas de tecnologias e equipamentos que usamos hoje em dia, Nikola Tesla foi o responsável para que isso fosse possível. Dono de uma mente rara, capaz de memorizar livros inteiros e visualizar invenções com precisão exata, suas criações eram desenvolvidas com muito trabalho duro, tempo dedicado e muita paixão, até que as tornasse realidade. Tais feitos seriam no mínimo dignos de um prêmio Nobel, porém, apesar de tudo isso, Tesla foi o gênio mais injustiçado de toda a história, e nesse vídeo você saberá o porquê. Nikola Tesla é de origem sérvia, e nasceu em 1856, em um pequeno vilarejo dentro do Império Austríaco, atualmente conhecido como Croácia. Desde pequeno era óbvio para todos que Tesla era um garoto muito à frente dos demais. Durante o ensino médio, ele já possuía a capacidade incrível de resolver cálculos complexos de forma totalmente mental. Isso era tão incomum que os seus professores sempre achavam que ele estava trapaceando de alguma forma. Tesla também possuía uma memória fotográfica, sendo capaz de memorizar livros inteiros e também imagens nos mínimos detalhes, um dom que ele de forma modesta atribuía à sua mãe. Sem surpresas, ele terminou o ensino médio bastante cedo. Nos seus 17 anos ele passou bem perto da morte quando contraiu cólera, alegando que só sobreviveria se o seu pai o deixasse estudar engenharia, ao invés de ser padre ou militar, que foi o caminho planejado pelos seus pais. O seu pai consentiu com o seu pedido, apesar de ter ficado extremamente doente e acamado. Para sua surpresa e de toda a família, ele recuperou-se milagrosamente. Seu pai manteve-se fiel ao acordo, permitindo que o adolescente fizesse a faculdade de engenharia, na área de eletrotécnica, e foi aqui que o rumo da história seria mudado para sempre. Durante a universidade na Áustria, já com seus 21 anos, Tesla já tinha as notas mais altas. Era capaz de falar 8 idiomas, e isso levou a ser chamado de aluno notável, de primeira categoria, pela reitoria da universidade. Tesla alegou que trabalhava das 3 da manhã às 11 da noite diariamente. Os professores da universidade escreveram uma carta para seus pais, alertando que ele poderia morrer por excesso de trabalho. De fato, é dito que Tesla provavelmente tinha transtorno obsessivo-compulsivo e insônia. Ele afirmava que precisava de apenas 2 horas de sono. Ainda não está claro se é porque ele queria, ou se simplesmente não conseguia dormir mais que isso. No seu segundo ano de faculdade, o rumo de sua brilhante carreira mudou totalmente. Ele perdeu sua bolsa de estudos e se viciou em jogos de azar. Sendo que no seu terceiro ano, ele já havia apostado toda a sua mesada e mensalidade da faculdade. Posteriormente ele conseguiu recuperar todas as perdas e devolver o dinheiro para sua família, mas os danos aos seus estudos já haviam sido feitos. Quando o período de provas começou, Tesla estava desesperado, e pediu mais tempo para estudar, mas teve seu pedido negado. Ele não recebeu notas em seu último semestre, e acabou nunca terminando a faculdade. Em 1878, para esconder o fato que havia abandonado a universidade, Tesla cortou todos os laços com sua família. Isso foi tão de repente que todos os seus amigos acharam que ele havia se afogado em um rio ao norte da Croácia. Em 1880 ele se mudou para Budapeste, e depois finalmente para a América com apenas 4 centavos em seu bolso. Após trabalhar com diversas coisas, ele começou a trabalhar para Thomas Edison, na Machine Edison Works, isso em 1882. Em 1885, Tesla disse que seria capaz de redesenhar motores e geradores de corrente contínua de Edison, que eram bastante ineficientes, tendo uma tendência a faiscar e a quebrar. Edison gostou da ideia e ofereceu a Tesla $1 milhão nos valores de hoje por este trabalho, e Tesla começou de imediato o trabalho e fez o que prometeu.
consertando todos os problemas dos motores. Os novos modelos de motores e geradores agora eram simples, não faiscavam, e eram muito mais confiáveis. De fato, o design de Tesla foi tão bom, que ainda é usado hoje em dia por motores que ligam qualquer coisa, como eletrodomésticos, bombas de força, ferramentas elétricas, sistemas de notificação em smartphones, e até mesmo os carros elétricos da marca Tesla. Quando Tesla completou a tarefa e pediu dinheiro a Edison, ele riu e disse: "Senhor Tesla, você não entende o nosso humor americano." Tesla havia acabado de ser enganado descaradamente, e saiu da empresa de Edison. Ele já havia tido o suficiente. Enquanto isso, algo monumental estava acontecendo. A revolução elétrica estava prestes a começar. Eletricidade seria a próxima descoberta a mudar o rumo do planeta. Tesla decidiu então, com toda a sua energia, se juntar à revolução elétrica, na parte da pesquisa e desenvolvimento da corrente alternada. Enquanto buscava por apoio financeiro, para seu projeto de alimentar o mundo por corrente alternada, Tesla aceitou um trabalho onde tinha que cavar valas, trabalho esse que lhe pagava apenas $2 por dia, o que equivale a $50 nos dias de hoje para sobreviver. Ele mesmo descreveu esse momento de sua vida como um período muito difícil. Posteriormente, ele começou uma parceria com a Westinghouse, e isso o deixaria em uma competição direta com Edison. E o seu sistema de corrente contínua apoiada pela General Electric. Os sistemas de corrente contínua de Edison eram caros, criavam raios perigosos, não era capaz de transmitir eletricidade a longas distâncias, precisavam de uma usina a cada alguns poucos quilômetros com cabos tão grossos quanto um braço. Em outras palavras, não era adequado e viável para alimentar todas as casas do planeta. O sistema de corrente alternada de Tesla, por outro lado, utilizava cabos mais finos, tinha voltagens mais altas, e era capaz de transmitir eletricidade a longas distâncias. A disputa começava ali, e o prêmio para o vencedor era nada menos que o privilégio de iluminar o planeta inteiro. Tesla recebeu $1 milhão pela venda de suas patentes para George Westinghouse, e mais $2,50 de royalties por HP gerado por suas invenções. Ou seja, esse era o começo do seu sucesso. Bom, nem tanto. Devido às más escolhas, a Westinghouse ficou à beira da falência, e Tesla, não querendo que centenas de pessoas perdessem seus empregos, teve a grandiosidade de rasgar o contrato dos royalties, o que hoje valeria bilhões de dólares. Em 1893, já haviam acontecido diversos acordos de negócios obscuros, ideias roubadas, e supressão de patentes que Edison e o seu interesse por dinheiro haviam passado por cima das invenções de Tesla. Com isso, a guerra das concorrentes havia alcançado seu clímax. No fundo, Edison sabia que o seu sistema era inferior ao de Tesla, mas é claro que ele não queria que o público soubesse disso. Ele precisava de um motivo que fizesse o público desprezar a corrente alternada e aceitasse a corrente contínua. Só precisava encontrar uma forma. Famílias que moravam perto do laboratório de Edison começaram a perceber algo estranho. Seus animais de estimação começaram a desaparecer. Esses desaparecimentos misteriosos não eram resultado de abduções alienígenas, mas de um grupo de estudantes que eram pagos 25 centavos por cada animal roubado. Essa foi a solução de Edison. Assim que havia coletado os cachorros, gatos e outros animais por meio dos estudantes, ele publicamente os eletrocutou, utilizando o sistema de corrente alternada de Tesla para provar o quão perigosa era a sua invenção. Tesla respondeu a tudo isso, demonstrando que a corrente alternada era extremamente segura, em um ato que ficou famoso por disparar correntes elétricas através do seu próprio corpo, para produzir luz na Feira Mundial de 1893. Esse foi o checkmate para Edison, e uma virada simbólica para o lado de Tesla. Conforme os anos passaram, a corrente alternada aumentou em popularidade, e se tornou padrão, devido às suas vantagens técnicas. Como resultado de suas invenções, Tesla entrou no mundo das estrelas, ficando lado a lado das pessoas mais importantes da época. Ele foi universalmente amado pelos cidadãos, pois ajudou a tornar suas vidas muito mais fáceis.
Com apenas 4 centavos no bolso, ele deu um salto e se tornou uma das pessoas mais famosas da época. As coisas realmente haviam mudado para Tesla. Sua genialidade finalmente dava frutos, porém, mesmo com toda essa genialidade, ele não recebeu os créditos por várias incríveis invenções. Com uma mente extremamente ativa, a um nível tão alto, tudo isso teve suas consequências. Sua mente genial tornou-se também a sua ruína. A história e vida de Tesla, dos jogos de azar até seu prestígio e fama internacional, foi seguida de uma igualmente dramática queda para a vergonha pública, depressão e isolamento, sua negação pelos seus projetos falhos, começando com a Torre de Tesla, se seguiram por mais falhas e ainda mais negações por sua parte. Isso tudo levou a um surto mental. Ele morreu pobre, pois ele era o oposto dos empresários de sua época. Ele queria tornar o mundo um lugar melhor, não se importando assim nem com a riqueza e nem mesmo com sua saúde. Ele só amava a ciência e faria tudo para levar a tecnologia e a inovação para todos. As ideias de Tesla ajudaram a América a se tornar uma nação industrial, e a ser a potência que é hoje. No entanto, ele foi marginalizado da história. Ele se tornou quase um fantasma se analisarmos os livros dos dias de hoje. Não nos ensinam quem foi Tesla nas escolas. E honestamente eu acho isso no mínimo uma enorme falta de respeito com esse gênio. É direito do mundo saber quem foi e como viveu esse gênio universal. Esse vídeo foi dedicado às memórias e invenções do Sr. Nikola Tesla. E já sabe, se for novo no canal, se inscreva e nos ajude com seu like.